Paz do Senhor, meus irmãos, que a bênção e a paz do Senhor estejam nas suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Ontem não deu para eu vir, mas hoje estamos aqui, em nome de Jesus. Shalom, Leninha, que deu uma esfriada. Ontem esfriou bem e meu nervo ciático travou, estava com muita dor e estava bem cansada. Paz do Senhor, Simone. Aí eu não fiz a live. Tem aquele dia, paz do Senhor, Rose. Paz, Fatinha. Tem aquele dia que você não tá querendo falar muito, né? Ontem eu tava assim, graça e paz, Val. Mas hoje tá... Hoje, graças a Deus, eu tô bem descansada. Mas hoje é dia 25, né? 25 de agosto de 2025, 21 horas e 6 minutos. Shalom, Rosane, ou Viviane. Boa noite, Rosane. Shalom, Andréia. Estamos a 573 dias do término da geração da figueira, né? Como sempre, o mundo de ponta cabeça, cada vez piorando mais. Mas nós precisamos estar em pé, né? Em pé diante do Senhor, para podermos herdar a vida eterna, né? Eu tava vendo algumas coisas, né? Que estão acontecendo, principalmente no meio evangélico, que se diz evangélico, né? As coisas estão, até eles estão assustados. Nós estamos vendo aí pastores, né? A gente não... Áudios vazados, né? Deus deixa que aconteça essas coisas para a gente ver o nível que as pessoas estão, né? Agora eu gostaria de perguntar para os irmãos que estão aqui. Vocês acham correto? Vocês acham, boa noite, Alberto, correto uma pessoa que fala das coisas de Deus, que lê a Bíblia, que tá na frente de um povo, vocês acham correto falar palavrão? Vocês acham que uma pessoa dessa... Boa noite, Sandra, Shalom. Vocês acham que uma pessoa dessa tem capacidade para estar na frente do rebanho de Deus? Fala pra mim, gente, porque eu acho que eu tô ficando maluca, não é possível. Porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode sair duas águas, ou ela é doce ou ela é amarga. Como é que pode, da boca de um homem que diz que é... que diz, pois é, que diz que é, né, que, como é que fala, que ora pelos outros, expulsa demônios, né? Que jeito, que demônio é esse que essa pessoa expulsa? Se lá atrás, Shalom, Maria Rita, boa noite, Júlia, se no escondido, né, no secreto dele, os palavrões são imensuráveis. Paz do Senhor, Edna. Já viu que ele falou que isso é fake, foi usado... Não. Aquilo ali não é fake porcaria nenhuma, não. Aquilo ali é verdadeiro. Sério? Defendendo ele? Não vi esse vídeo, quero ver. Depois você me manda o link. O pastor José Maurício defendendo ele? Não é possível. Eu conheço um outro pastor também que fala palavrão adoidado também, e diz que e profetiza, né? E profetiza. Que não julgasse para não... Pois é, não julgar para não ser julgado. Então quer dizer que... Meu Deus, eu não sou, não. Eu não sou, não. Olha, se o pastor José Maurício fez uma coisa dessa, tô de queixo caído. Gosto muito do pastor José Maurício, aprendo muito com ele. Mas nesse ponto aí, não. Nesse ponto, não. Gente, eu fico atemorizada. Eu vejo, né, um pastor que eu escuto
Tem alguns irmãos aqui que escutam também. Esse pastor eu já fico com meu pé atrás, falando que está começando as perseguições. Tem que começar por algum lugar, né? Tem que começar por algum lugar, mas, entendeu? Eu quero ser perseguida sim, mas eu não quero ser perseguida por política, que nem estão fazendo. Não, eu quero ser perseguida por amor a Cristo, aí sim. Negar minha fé, entendeu? Eu não vou negar minha fé, mas por política não, jamais. Jamais. Boa noite, Eliane. Eu fiquei, gente, a hora que eu ouvi aquele áudio, não é só um, né? São vários áudios. São nomes assim inconcebíveis. Agora eu fico pensando, que boca é essa? Que boca é essa que traz da profundeza do inferno? Porque esses palavrões, meus irmãos, eles vêm das profundezas do inferno. Entendeu? Obrigado, Sandra. Esses palavrões vêm das profundezas do inferno, meus irmãos. Eu lembro quando... Eu nunca fui de falar esses palavrões grandes assim, não. Mas falava, né? Falava. Né? Aqueles palavrãozinhos, né? Corriqueiro de todo dia. Primeira coisa que Deus fez na minha vida foi tirar o palavrão. Primeira coisa. Primeira coisa que Deus fez em mim, até falar a palavra chato, eu não gosto de falar, não gosto. Boa noite, Joelisa. Até a palavra chato, sabe? Não, eu não... Sabe, são coisas que eu não... Sabe, eu fiz um concerto com a minha boca, tá entendendo? Eu pedi pro Senhor fazer um concerto, me ajudar a me consertar. Irmãos, eu fico assim, chocada. Chocada. Como é que pode ainda dirige um lugar, né, monstruoso, né, de muita gente, e essas pessoas não estão observando isso, não? Essas pessoas não estão com os olhos abertos, não? Aonde é que eles estão metidos? Porque, irmão, uma coisa eu vou dizer para vocês, o mesmo espírito que habita nele é o espírito que habita dentro da igreja dele. Ali não tem Espírito de Deus, não. Pela palavra de Deus não tem. É isso aí mesmo, Eliane. Pela palavra, mas não é só ele não, eu conheço outros que falam também. É que ele, a coisa foi grossa, né? Esses outros que eu conheço aí, fala nas lives dele, fala palavrão, né? Mas eu fiquei chocada porque... Sabe, eu fiquei assim, passada. E aí eu vi um vídeo, eu não lembro de quem foi que eu vi esse vídeo, foi ontem, muito interessante. Boa noite, Marisa. E ele mostra, eu vou tentar achar, se eu achar, eu vou mandar lá nos stories para vocês verem. Eu vou mandar lá nos stories, não deixa de olhar, eu vou procurar onde que foi que eu vi esse vídeo. E olha, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Lá nesse vídeo, ele mostra... esse homem, né, que nós estamos falando, como um dos chefes da loja M, né? Um dos líderes, né? Grau grande lá da loja M, entendeu? E aí fala o seguinte: vocês lembram daquele homem que vinha dos Estados Unidos? Estão lembrada um que vinha Murdoch, acho que é Murdoch, né? É um pastor que já faleceu há pouco tempo. E ele vivia na igreja desse aqui do Brasil, não sei se vocês lembram disso, e uma vez na televisão, eu sei porque eu assisti isso, porque foi na época que eu estava numa situação muito difícil, e eu assisti os programas, né, dessa pessoa que nós estamos falando em questão. E vou dizer, ele usado por Deus, usado por Deus. E naquele dia, ele falava que o povo tinha que dar, como é que ele falou? Saúde para você também, Aline. Ele falou... Gente, desculpa, minha tosse hoje o tempo tá mudado, tá ruim. Mas ele falou sobre o número 911.
ele falou sobre o número 911. Eu vou passar para vocês. O 9 é antes do 10 e o 11 é depois do 10. O que que o 10 quer dizer? O 10 quer dizer o número completo de Deus. Deus é o começo e o fim. Ele é o primeiro e ele é o último. Então, ele é o número 1 e o número 0. Entendeu? Então, Satanás colocou o número dele, 9, antes do 10 e 11, depois do 10. Você viu esse vídeo? Ah, é do Thiago Lima, não é? Agora que eu tô lembrando, é do Thiago Lima. Do Thiago Lima. Eu não lembro quem me mandou esse vídeo. Quem me mandou? O vídeo é interessantíssimo, o que o Thiago Lima falou. E ele mostra esse vídeo, esse que passou na TV do Murdoch, lá atrás. Foi no tempo que eu estava numa situação tenebrosa. E ele falava que precisava que o povo desse dinheiro, nem que fosse no cartão de crédito. E em falar nisso, agora eu tô lembrando que eles dois estiveram aqui em Maringá, numa comunidade aqui em Maringá, e eles trancaram a porta da comunidade. Eles trancaram a porta da uma comunidade muito rica daqui, muito rica, a mais rica daqui. E eles trancaram a porta da comunidade e fizeram que todo mundo passasse o cartão de pelo menos R$1.000 na época. Isso já tem quase 20 anos, gente. Isso já tem quase 20 anos. E eu lembro que uma amiga minha falou para mim, Ruth do céu, eu não passei. Eu falei, eu não vou passar, não vou fazer parte disso, de jeito nenhum. Eles saíram dali com muito, usando a mesma expressão que o Thiago, como é que fala? Que o Thiago Lima trouxe nesse vídeo. Acho que é o Thiago Lima, sim, né? Eu não lembro agora, mas eu acho que é o Thiago Lima. Eu vou achar esse vídeo e vou colocar lá nos stories para vocês verem. E ele mostra tudinho, e aquele vídeo eu assisti, aquele dia eu assisti na TV ao vivo, o negócio passou. E ele fala sobre 911. Que interessante. E o Thiago fez uma explicação tremenda. Foi usado por Deus, foi usado exatamente, Marisa. Na minha concepção é lobo com pele de ovelha. Foi você que me enviou, né? Isso, obrigado, Edna. Foi você, eu não lembrava quem que tinha me mandado. Né, o Thiago Lima, eu sigo ele há muitos anos. Agora ele fez um canal só para falar da palavra, né? Deus abriu muito a mente dele. Mas eu fiquei impressionada da explicação que ele deu e colocando aquele vídeo que a gente nem sabia de numeração, de nada. Nossa, como a gente era ignorante, né? Como a gente era ignorante. Mas tá aí, irmãos. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Perseguição, isso vai vir para todos nós. Para ele se meteu na onde não devia, né? Não se meteu na onde não devia, entendeu? Aliás, Pazmania, pelos áudios que a gente escuta, né? Quem comanda parece que as coisas, parece que é ele, né? Aí, ora para a esquerda, ora para a direita. A gente não sabe para que lado que eles vão. Eles estão perdidos, mais que cego em tiroteio. Entenderam? Por isso, meus irmãos, aquele que é pequenininho, como uma irmã me mandou agora há pouco, um texto, né? Que Deus esconde a gente, né? Deus esconde a gente para a gente não se perder. Olha, irmãos, como é bom estar escondidinho. Boa noite, Maris. Como é bom estar escondidinho na graça do Senhor. Como é bom estar escondidinho na graça do Senhor. Bem no caixinha de surpresa do mundo religioso. Exatamente. Exatamente. O Thiago, Deus está usando esse menino. Olha, vamos ficar quietinhos, né? Na nossa insignificância, porque eu sou uma insignificante. Glória a Deus, porque eu sou insignificante para esse mundo. Não tenho significado nenhum e não quero ter. Eu quero continuar firme com Cristo. Eu quero continuar firme na leitura da palavra. Boa noite, Lucilene. Na leitura da palavra do jeito que está escrito, né?
sem ter, desculpa a expressão, vamos colocar assim, me desculpem a expressão que eu não gosto, mas sem, tem nada preso com ele, entendeu? Vou mandar, Leninha, vou mandar. E eu fico assim, vamos continuar firmes com Cristo, fechando a nossa boca. A onda, né? Que nem tem um corinho que diz, mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A crente contra crente, nação contra nação, a pai contra filho, irmão contra irmão. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Vou mandar assim. Não esquece de me pedir, tá? Que às vezes eu esqueço. Então, irmãos, vamos ficar na nossa insignificância, pequenininho, porque a igreja invisível de Jesus, que é a igreja dentro da sua própria casa, que enfrenta as lutas, enfrenta as agruras dessa vida, é a igreja que não tem nada a dever para ninguém, entendeu? É a igreja que está tentando limpar suas vestes no sangue do Cordeiro, é a igreja que está, como é que diz? Colocando a sua vida no altar. Sabe que não é nada. Sabe que nós não temos nada para levar desse mundo. Que nós estamos indo à busca da verdadeira pátria celestial, né? Então vamos continuar assim, juntos, nós herdaremos a vida eterna, entendendo? Vamos continuar colocando o nosso coração na sinceridade da palavra, sabendo que nós somos pó, e que nós precisamos estar com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Se nós soubermos quem nós somos, sabe? Porque esse povo, eles já saíram eles já estão esse pessoal aí, eles já estão se sentindo, como é que fala? Eles já não são mais gente, eles são uma sumidade, eles são pessoas que saíram já do âmbito do normal, entendeu? Eles já alcançaram uma divindade, entendeu? Paz do Senhor, Miriam. Eles são divinos, entendeu? Eles são divinos. O que eles fizerem é tudo perdoado. Eles nem precisam pedir perdão mais para Deus. É isso que na cabeça deles tem. A gente não pode chegar nessa situação. Nós temos todo dia que saber que nós somos pobres, cegos e nus. E somos necessitados das misericórdias do Senhor. Não tira isso da tua cabeça, meu irmão. Não tira isso. Você e eu somos pobres, miseráveis, cegos, nus. Dependemos totalmente da mão do Senhor. Dependemos da misericórdia dele, que vem a nosso favor nos ajudar, para que nós possamos estar firmes nas pisadas do Mestre. Não perca isso da tua vida, não. Não perca isso, não. Porque Deus vai levantar exatamente, aí de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Exatamente, Marisa. Focarmos, temos que negar nós mesmos e tomarmos a nossa cruz e estarmos juntinho com Cristo. Somos pó e do pó voltaremos, mas que um dia vamos estar com Ele. Isto que nos dá força, exatamente. No momento em que nós temos essa visão, irmãos, nós andamos na, como é que diz, na proteção do Senhor, entenderam? Não saiam debaixo das potentes mãos do Senhor, sabendo que nós realmente somos, tá? Aqui não existe ninguém melhor que ninguém, né? Eu lembro às vezes que eu escutava e eles falavam assim que nós temos que estar debaixo da proteção, né, da oração de um pastor, porque se você não estiver debaixo da oração desse pastor, do pastor do qual você faz parte, você está desprotegido. Aí um dia eu pensei, né? Falei, mas meu Deus, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz isso.
Não está dizendo que nós temos que estar debaixo da proteção do homem. Na Bíblia diz que todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Que todos nós precisamos estar sob as mãos do bom pastor. Eu ainda não encontrei. Paulo dá uma chafurdada lá em Coríntios, né? Mas ele não estava colocando ninguém debaixo da proteção dele, não. Ele estava ensinando. Então, a gente precisa ficar alerta, entendeu? Pra gente não errar. É exatamente. Não, irmãos, nós somos, sabe o quê? Nós somos irmãos em Cristo, que oramos uns pelos outros. A diferença, às vezes, que tem é que um tá mais na frente, o outro tá mais atrás. Tempo de lida, tempo de, né? Um, às vezes, busca mais, o outro busca menos. Então, um vai ajudando o outro, né? Pra ninguém cair, entendeu? É isso que acontece. Eu lembro quando eu era menina, que na minha casa ia muito pastor na minha casa, né? Minha mãe era uma pessoa que o povo gostava muito dela, porque ela sabia muita palavra de Deus, ela lia muito. Ela tinha um entendimento muito, muito grande. Então a minha casa era cheia de gente. Principalmente vinha muito pastor na minha casa. E eu lembro que o pastor José Costa, né? Ele ia em casa com a dona Mina, que era a esposa dele, e ali eles passavam horas conversando sobre a Bíblia, estudando a palavra. Eu nunca vi aquele pastor dizer que se não tivesse sob a proteção da oração dele, não tinha, como é que diz? Não tinha proteção de Deus. Eu nunca escutei aquele homem dizer isso. Entenderam? E eu nunca escutei pastores falando isso como falam hoje. Não, eles iam lá compartilhar a palavra. Eles oravam, sim, oravam, porque a palavra de Deus diz para orar, né, uns pelos outros. Entenderam? Então, nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho, né? Esse evangelho de fachada aí não resolve, não. Tá aí, ó. Tá aí os áudios, né? Vem falar que é inteligência artificial, ali não tinha nada de inteligência artificial, não. Ali eram áudios verdadeiros, a gente sabe. A gente sabe, pelo fruto se conhece a árvore, né? Desse jeitinho, meu. Essa é a verdadeira igreja, onde nós nos reunimos em uma só fé, em adoração ao nosso Pai, exatamente. Irmãos, uma vez eu fui numa igreja, eu achei tão bonito naquela igreja, porque todo mundo cantava, os músicos não cantavam virados para a igreja. Todo mundo cantava virado para frente. Todo mundo cantava virado para frente. Todo mundo, paz do Senhor, Cláudia. E tá bom. Aí eu lembro que era a igreja da minha cunhada, eu não lembro nem o nome da igreja, Minas Gerais. E todo mundo cantava olhando para frente. Os músicos, todo mundo. Ninguém ficava de frente como ficam, né? O único horário que ficava de frente é a hora que o pastor ia pregar. Aliás, ele nem ficava de frente, ele ficava de lado. Ele ficava de lado. Não era de frente, era de lado. Então, você fica vendo o respeito, a igualdade dos homens, entendeu? Nós somos iguais. Nós não somos diferentes de ninguém, entenderam? E vamos com isso, né? Vamos ler. Nós estamos passando por dias difíceis, né? Muitos irmãos sendo perseguidos, né? Nos seus trabalhos. Muitos irmãos sendo perseguidos por vizinhos. Muitos irmãos passando por perseguição dentro de casa. Nós estamos vendo aí, irmãos, o cerco fechando. Nós estamos vendo que a tribulação está aumentando. Entenderam? E é tempo de nós vigiarmos. Por que vigiar? Porque nós precisamos ser guardados por Deus. Nós precisamos vigiar com a nossa vida, com a nossa boca. Precisamos vigiar nas nossas ações. Precisamos vigiar
com aquilo que falamos, né? A boca fala do que o coração está cheio. O que Jesus disse que não é o que entra que faz mal, é o que sai. O pecado está no que sai da boca. Irmãos, para uma pessoa falar tanto palavrão com uma facilidade tão tremenda, né? Aqueles palavrões pesados, né? Ela tem que falar isso o dia inteiro. Ela tem que viver de palavrão. Ela tem que viver de palavrão. O ímpio, ele é acostumado com isso. Mas o crente não. O crente não pode. O crente tem que ter uma mente sã. O crente tem que ter uma mente ligada no trono da graça. Será que no trono da graça tem palavrão? Será que no trono de Deus tem palavrão? Aí você fica se perguntando, né? Como é que eu posso falar das coisas de Deus se o meu coração é um coração diferente? Né? Vamos então ler 12 de Hebreus. Eu não sei se vocês sabem, mas a carta de Hebreus foi escrita por Barnabé. Vocês sabiam disso? A carta de Hebreus, todo mundo fala que foi Paulo, mas não foi Paulo. Quem escreveu a carta de Hebreus foi Barnabé. Barnabé era um levita. Barnabé era levita. E Barnabé Efésios 4, 29, deixa eu ver onde. Deixa eu achar o Efésios aqui. Deixa eu ler aqui. Nossa, minha garganta tá tenebrosa. Gente, não repara, por favor. E eu não tava assim, hein? Eu não tava. Deixa eu achar aqui Efésios. Espera aí, gente. Que como é que fala? A Simone colocou ali. Gálatas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha aí. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Entendeu? Olha isso, que coisa linda. Tá aqui a resposta, né, para nossa indagação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Meus irmãos. É isso aí. Mas vamos lá. Não repare a minha tosse. Essa tosse aqui, eu não estava com ela. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meu irmão, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Tem uma nuvem de testemunhas nos vendo, nos ouvindo. Deixemos todo o embaraço. O que é o embaraço? São essas coisas. A vida promíscua. A boca promíscua. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? A vida eterna. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Não se esqueça que Jesus morreu
com bocas que falavam como estão falando aí, com bocas blasfemadoras, com bocas que deviam falar palavrões também. Olha, gente, isso é sério. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resistimos, irmãos, ainda não resistimos. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Meus irmãos, tem gente que quando Deus repreende, vira um bicho. Quando Deus dá uma coxada nele, ele explode. Irmãos, presta atenção. Quando Deus nos acocha, quando Deus aperta o parafuso nosso, quando Deus nos dá uma prensa, é para nos corrigir. É para nos fazer vencedores. É para nos colocar no caminho direito. Olha, irmãos, eu digo para vocês, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de dizer. Quando aconteceu tudo comigo, quando Deus me deu uma sacudida, Deus me colocou numa parede, com uma parede em cima me fechando, me acochando mesmo, me dando uma reprimenda. Eu estava me desviando de Deus, eu estava completamente achando que o mundo era meu. Eu estava desse jeito. O Senhor falou comigo, olha, eu vou te tirar. Acho que ele não falou comigo, né? Hoje eu vejo, ele deve ter falado assim, ela é minha. E eu vou dar uma sacudida nela tão grande, tão violenta a sacudida que eu vou dar nela, que ela vai aprender para sempre, que ela não pode sair do meu caminho. E assim ele fez comigo. Ele me levou para o fundo do poço. E ele me avisou que ele ia me levar para o fundo do poço. Antes da minha mãe morrer, eu lembro um dia de tarde, eu estava lá fora. Tinha terminado de dar o jantar para ela, ajeitar ela, trocar ela toda. E eu fui lá fora, que eu estava muito cansada. E eu escutei assim, a hora que a sua mãe morrer, vem um tsunami sobre a tua vida, você precisa se preparar. Eu lembro que eu sentia que era Deus que estava falando comigo, eu sabia que Deus estava falando comigo. E eu falei assim, Senhor, deixa minha mãe se ir primeiro, depois o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Eu sabia que eu estava errada. Eu sabia que eu estava me desviando da doutrina verdadeira. Eu sabia que eu estava me desviando dos caminhos antigos. Eu estava indo para outros caminhos que não pertenciam ao Senhor. E eu sabia que eu era uma escolhida para o reino de Deus. Eu sabia. Quando tudo começou a acontecer, Deus foi me dando sinais. Deus foi me sinalizando que as coisas estavam degringolando na minha vida. Vocês acham que eu virei cabrito? Não. Não, eu não virei cabrito, irmãos. O cabrito, ele fica com a cabeça em pé, né? Ele não para, pula, 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 não. Eu comecei a baixar a minha cabeça. Eu comecei a me entristecer, mas aquela tristeza era para o meu bem. Eu comecei a entender que Deus estava querendo falar comigo, mas ele precisava me jogar mais no fundo do poço para que eu pudesse reconhecer a voz dele. E eu sabia que Deus estava trabalhando. E eu vou dizer para vocês, eu nunca reclamei. Eu estou falando aqui diante da presença do Senhor, com toda a sinceridade do meu coração. Eu nunca reclamei daquilo que Deus fez comigo. E não reclamo. Eu louvo o Senhor todo dia.
Olha aqui, ó. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Você é filho? Você sente no teu coração vibrar a chama do Evangelho dentro de você? Você sente saudades de Jesus? Você tem conversas com Deus? Como é que você vive? Olha aqui, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Olha isso. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Não tem pais que falam assim, prefiro ver você chorando hoje do que eu amanhã? Eu falava para meus filhos disso. É a mesma coisa Deus fala para nós. Eu prefiro ver você chorando agora do que eu não ter você no reino dos céus. Entendeu? Boa noite, Tânia. Mas se estáis sem disciplina, eu estava assim, eu estava completamente sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Aquilo que nós estamos falando, né? Se uma pessoa dessa não se converter, se uma pessoa dessa não vier para os braços do Senhor, ela é um bastardo, não é filho. Está escrito aqui. Está escrito aqui. É midiático, está na mídia, está em tudo quanto é lugar, né? O centro das atenções no Brasil inteiro, né? Alcançou um nível alto, alto, alto. Ninguém no Brasil alcançou esse nível aí, né? É o líder da classe, né? Da classe evangélica. Irmãos, a palavra de Deus diz que quem quer ser líder tem que servir, não ser servido. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. A gente obedecia o que os pais falavam, não é? O que nossos pais falavam. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Tá entendendo? Exatamente, os escolhidos ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz e entendem sua correção. Exatamente. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Meu irmão, sem santidade é impossível ver a face do Senhor. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha isso que interessante. Na verdade, toda correção, no presente momento, ela não parece ser de gozo, senão de tristeza. Irmão, quando você está sendo corrigido por Deus, você derrama lágrimas. Quando você está sendo açoitado por Deus para você aprender a viver, o Senhor te quer perfeito para você poder ter a vida eterna. Gera comoção. Você fica doente. Fica, eu sei porque eu ficava. Irmãos, eu passei por situações da minha vida que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Entendeu? Eu passei por coisas, mas eu nunca falei para Deus, eu não quero passar por isso. Por que o Senhor está fazendo? Não. Eu só falava assim, Senhor, me ensina. Com tudo isso, me ensina a viver. Me ajuda a viver. Me ajuda eu ser mais que vencedor em Ti. Me ajuda, Senhor, a estar diante da Tua presença.
Quanto mais a gente se humilha, meu irmão, na presença do Pai, mais Ele nos ajuda. Irmãos, eu digo para vocês, esse versículo é a minha vida. E, na verdade, toda a correção ao presente, né, no momento que você está passando por ela, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, depois, ela produz fruto pacífico de justiça. Olha, irmãos, depois que eu passei, foram 7 anos de luta. 7 anos de luta ferrenha. Eu e minhas filhas lutamos contra o diabo ao vivo e a cores, tá? E não é brincadeira o que eu tô falando aqui não, é coisa séria. Eu lutei contra Satanás na minha vida ao vivo e a cores 7 anos. Não foi de brincar. A gente via o diabo dentro de casa. Era uma coisa tenebrosa. Os ataques eram coisas malignas, até em cima dos animais que eu tinha. Era uma coisa assim descomunal, descomunal. Na rua, quantas vezes eu fui atirada e eu sabia que era o espírito maligno que estava me atirando, que estava me jogando no chão. Eu sabia. Eles andavam grudados em mim na rua e eu clamava a Deus. Boa noite, Tássia. E eu clamava a Deus por socorro. E eu gritava, eu lembro que era 7 da manhã, tinha quase ninguém na rua, eu deixava meu carro na catedral e ia para o meu ateliê. E ali eu clamava a Deus, Senhor, me esconde atrás da cruz de Jesus. Me esconde atrás da cruz de Jesus, onde o diabo não pode me pegar. Entenderam? A gente tinha visão. Era uma coisa, engarguelava a gente de madrugada. Era uma coisa tenebrosa. Era um troço assim, tenebroso. Escuta isso, um dia eu estava, já era madrugada, eu tinha ido dormir, as meninas estavam lá embaixo, eu morava no sobrado, e de repente eu acordei como se uma cobra estivesse dentro do meu corpo. Sim, o meu ex e o meu filho vendeu a mim e minhas filhas no terreiro de Umbanda, lá em Angola, para que a gente morresse e eles ficassem, eles fossem bem-sucedidos nos negócios em Angola. E venderam a nós para que nós morrêssemos e eles tivessem poder dentro de Angola. Escuta isso. E aquela madrugada, eu senti que alguma coisa entrou do meu pescoço para baixo. E o meu corpo começou a se movimentar como se fosse uma cobra. Mas a minha mente estava firme. A minha filha passou para ir no banheiro. Quando ela me viu, ela falou para minha filha, Késia, corre aqui. A mamãe tá mal. Quando elas vieram, elas viram que era coisa maligna. Eu falei, gente, ora por mim, em nome de Jesus. E minha filha começou a orar por mim e expulsar aquilo. E aí eu senti uma chuva na minha cabeça. Eu falava para ela assim, Késia, fecha a janela. Fecha a janela. Porque tá chovendo. Tá chovendo na minha cabeça, tá caindo água. Eu senti a água cair na minha cabeça. Ela falou, não, mãe, não tá chovendo e a janela tá fechada. Eu falei, mas eu tô sentindo a água cair. Ela falou assim, não, mãe, isso é chuva de bênção na sua cabeça, para Satanás não entrar no seu cérebro. Porque do pescoço para baixo eu virei como se fosse uma cobra. Eu nunca tinha passado por aquilo. Eu sei que aí elas expulsaram, oraram por mim, expulsaram aquilo saiu. Quando foi no outro dia, quem disse que eu conseguia levantar? Quando foi no outro dia, quem disse que eu conseguia levantar? Não conseguia, eu não tinha força nas pernas. Aí eu liguei pro irmão que orava por mim e falei, irmão Melquides, pelo amor de Deus, ora por mim, porque minhas pernas não conseguem mais levantar. Não consigo mais levantar. Ele falou, Ruth, isso é obra de bruxaria na sua vida. Vamos orar. E ele orou mais de 1 hora. E engraçado que aquele dia era um dia de sábado à tarde. Eu entrava em jejum sábado às 6 da tarde e ia terminar o jejum no domingo às 6 da tarde. E eu não conseguia, como é que diz, me colocar de pé. E esse homem começou a orar e expulsar. Ele falava, senhora, dona Ruth, fizeram coisa para a senhora, para acabar com a sua vida.
Aí eu contei para ele o que tinha acontecido, né? Ele falou assim, é obra de bruxaria para a senhora ficar aleijada. E ele começou a expulsar, até que eu comecei a ficar de pé, comecei a me sustentar em cima das minhas pernas. Agora, diz para mim, meu irmão, eu ia reclamar com Deus por causa disso? Não, Deus estava me ensinando. Eu estava numa escola. Era uma prova? Com certeza, não era fácil não. Não era fácil. Mas o Senhor me ensinou a lutar contra Satanás. O Senhor me ensinou a não ter medo. Não ter medo do diabo. E hoje eu vivo o que está escrito aqui, ó. Depois produz um fruto pacífico de justiça, sendo nós exercitados por ela. Irmãos, hoje eu vivo. Digo para você, não vou dizer que eu não tenha momentos, não. Tem momentos que a gente está mais triste, né? Que está cansado. Mas eu digo para você, eu vivo numa paz tão grande na minha vida que eu nunca vivi antes. Eu nunca vivi a paz que eu vivo. Eu vivo a paz que excede a todo entendimento. Isso foi uma das coisas, viu, Marisa? Uma das. Tem muito mais. Tem coisa que eu nem conto, porque não vale nem a pena contar. Entenderam? Mas o Senhor em tudo foi vencedor na minha vida. Ele venceu a minha batalha. O que ele prometeu, ele fez. E hoje eu estou aqui para contar para vocês que vale a pena andar com Deus. Por maior que seja o que Deus está te acochando aí, Deus está apertando você. Por maior que seja, meu irmão, dá glória a Deus, porque Deus te ama. Sabe o que é isso? É sinal que você vai entrar na vida eterna, porque Deus não quer você lá de qualquer jeito, Ele quer você com uma coroa limpa. Ele quer ver você com uma pedra preciosa, uma pedra que precisa de lapidação. Entendeu? Então Deus nos lapida para nós fazermos parte da coroa de Cristo. Ou você não quer fazer parte da coroa de Cristo? Eu louvo a Deus por isso. Olha isso aqui no versículo 12, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha isso. E fazei veredas direitas, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Se nós andarmos na vereda direita, se nós aceitarmos a repreensão do Senhor, andarmos nas suas veredas, nós também vamos ajudar a outros que estão querendo vir para as veredas direitas, mas estão tortos. E através do teu testemunho, meu irmão, você vai ajudar muita gente. Através do teu testemunho, Deus vai fazer uma multidão de testemunhas virem através da tua vida. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que ele está dizendo? Seguir a paz com todos. E sem a qual e a santificação, desculpa, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está passando por problema? Pede para o Senhor te dar a paz que excede a todo entendimento dentro do teu coração. Irmão, a coisa mais gostosa que tem é você ter paz numa tribulação. Vou contar aqui uma experiência para vocês. Quando eu saí daquele lugar que eu já contei para vocês, né, eu estava morando numa favela aqui em Maringá, um lugar terrível, e eu voltei para onde eu morava, aqui na Zona 5, e eu fui morar numa edícula que tinha, eu acredito que 2,5 de largura, 2,5 de largura pelo comprimento do terreno, acho que é 13 de terreno, 2,5 por 13, né? Escuta isso. E minha filha arrumou um emprego, né, no Hospital Paraná, e era perto ali de casa, e ela falava: mãe, enquanto eu vou arrumando as coisas aqui de manhã para eu poder, eu tenho um horário marcado para levar meus documentos até 1 da tarde, você pode ir no centro para mim?
xerocar tudo isso daqui e, como é que diz? E reconhecer firma e passar no, como é que diz? Lá no cartório para pegar aquele negócio de policial lá que tem que pegar registro negativo, né? Certidão negativa. Falei, não, daí. Saí de casa, era 11 da manhã, vai ouvindo. Eu tinha que estar até 1 hora em frente ao Hospital Paraná. Eu tava de ônibus, né? E o meu irmão ia mandar o dinheiro para eu poder fazer tudo isso. E eu tinha que passar no banco. Chego no caixa do banco, escuta isso. Chego no caixa, naqueles bancos eletrônicos no cartório, no fórum, aliás, isso, antecedentes criminais, no fórum. Dá meu cartão como inválido. Tinha vencido meu cartão do banco. Meu Deus, falei, agora sim. O banco ficava a 5 quadras. As quadras aqui de Maringá, elas são de 100 metros de comprimento. É imensas quadras aqui. E eu corri. Cheguei no banco, irmãos. Na minha frente, tinham 66 pessoas para serem atendidas no trocinho lá do cartão. Já era mais de meio-dia. O sistema do banco parou, não funcionava para ninguém. Filas quilométricas dentro do banco. A minha, eu era a 67. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, o que eu vou fazer? Naquela hora eu percebi que Satanás estava ali operando. Mas eu já estava entendendo, né? Eu já estava saindo daquela situação brava, eu já estava saindo, eu estava aprendendo a lidar com as coisas, né, que Satanás coloca. Coloquei minha mão assim na boca e falei assim, Satanás do inferno, você vai sair desse sistema agora em nome de Jesus, porque tem uma serva de Deus aqui que precisa desse documento. Você sai agora em nome de Jesus, sai do sistema, porque aqui tem uma filha de Deus e eu preciso desse documento agora. Irmãos, vai ouvindo. A fila foi se desfazendo. Todo mundo indo embora. Ficou só 6 pessoas na minha frente. Eu era a 7ª. Escuta isso. Quando foi... Aí, do nada, o sistema voltou. A moça que estava atendendo lá, ela, em vez de ir na primeira que estava ali, ela veio em mim. Ela veio em mim em primeiro lugar. E falou, o que a senhora quer? Eu falei, eu preciso trocar meu cartão que está vencido. Ah, já está aqui seu cartão. Ela olhou assim, não, está aqui seu cartão. Já. Ela foi direto no cartão e me deu o cartão. Eu falei, gente, pode já passar no caixa eletrônico e sacar o dinheiro. Irmãos, eu corri que nem uma doida. Eu falei, Senhor, me ajuda a me dar rodinha na sola do pé para eu vencer, né? O que eu tenho que andar aqui, eu tenho que chegar lá no horário certo. Sabe que horas que eu cheguei lá? 5:50. 5:50. Você vai falar assim, mas isso, Ruth, isso acontece. Irmãos, só Deus sabe que jeito que nós estávamos. Minha situação era drástica. Era a situação assim que eu fazia dinheiro para comer no dia. Tá entendendo? Ali eu já comecei a trabalhar de novo. Ali eu já comecei graças a Deus, Deus começou a me dar as minhas freguesas de volta devagarinho. Entendendo? Mas não foi fácil. Mas eu louvo a Deus porque eu venci. Em nome de Jesus. E aquele dia eu percebi que eu já sabia como lidar com Satanás. Porque eu percebi que era ele que estava no sistema do banco. Porque ele sabia que a minha filha precisava daquele trabalho. E quem tinha preparado aquele trabalho era o Senhor. E ali eu só falei, Satanás do inferno, você vai sair desse sistema agora. Porque aqui tem uma serva do Senhor. Mas para chegar nessa situação, eu já tinha chorado, era muito. Eu já tinha passado por poucas e boas. Tá entendendo? Mas qual foi a minha diferença? Eu não murmurei. Por que eu falo de mim? Porque eu vivi. Eu não posso falar dos outros, porque eu não sei o que os outros passaram. Mas eu sei do que eu passei na minha vida. Eu sei o que eu passei na minha vida. Eu sei o que Deus me ensinou. Eu sei para que Deus me chamou.
Por isso eu falo da minha experiência. Diz aqui: ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. Não perca seu direito de filho, meu irmão. Não perca. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Meu irmão, vou falar um conto aí que fala o povo, que a oportunidade é uma mulher que tem cabelo na frente e careca atrás. Quando ela passa, você tem que pegar o cabelo dela na frente. Porque se ela terminar de passar, você não pega mais atrás, porque ela é careca por trás. A oportunidade é uma vez só, meu irmão. Não tem duas. Ou você agarra ela na hora que precisa ser, ou você não vai ter mais ela. Fala quando a Bíblia diz, né? Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, é isso. Guarda a oportunidade. Preserva, lapida a oportunidade. Faz a oportunidade, meu irmão, de ter a graça de Deus, a única na tua vida. Porque se você perder, você vai ficar que nem Esaú. Quando ele foi querer a bênção, entendeu? Quando ele foi querer a bênção, já tinha ido embora. Ele falou para Jacó: o que me vale essa bênção se eu estou morrendo de fome? Eu troco com você. No livro do Justo diz que ele assinou um documento. Jacó era documentado. Tá entendendo? No livro do Justo diz lá que ele assinou um documento. Ele tinha provas. Rebeca, a Rebeca, mãe dele, né? Ela tinha. Ela sabia. Por isso Rebeca fez o que fez para poder Jacó ter como é que diz? A primogenitura. Jacó soube aproveitar porque Jacó amava a primogenitura, Jacó amava a Deus. Enquanto Esaú estava matando bicho, Jacó estava aos pés de Sem, aprendendo a palavra do Senhor. Você sabia disso? Por isso diz que Jacó habitava em tendas, porque Jacó estava nas escolas que Sem tinha da palavra do Senhor. Boa noite, Valéria. Mas Ruth, onde você achou isso? No livro dos Justos. Você vê lá. Ele era ensinado por Sem. Tá entendendo? Então ele buscou a Deus em primeiro lugar. Não deixe a oportunidade da vida eterna passar de você. Porque se você deixar passar, nem com lágrima nos olhos você não vai ter mais. Porque não chegaste ao monte palpável, o acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas e a tempestade. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Lembra disso aqui? Lá no deserto, que Deus mandou eles se santificarem por 3 dias, e que Deus ia falar com eles do monte. Está lembrado disso? É isso aqui que está falando. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você faz parte dos primogênitos? Você faz parte da assembleia da igreja dos primogênitos? Precisa fazer. Se o Senhor te açoitar, aceite o açoite. Louva a Deus em vez de você ficar reclamando. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Jesus, né? Que nos limpa de todo pecado. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus.
A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, coisas como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Nós recebemos um reino que não vai ser abalado, não pode. Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Meu irmão, agarra a tua salvação. Agarra a vida que o Senhor te deu. Agarra essa tremenda e grande salvação. Porque se você soltar, outro pega a tua coroa. É hora de nós orarmos e vigiarmos em todo o tempo, para que sejamos achados dignos de não passar por todas as coisas que estão vindo aí, mas estarmos em pé diante do Filho do Homem. Que essa palavra possa ter falado no profundo do teu coração. Que você possa parar de ser filho rebelde e seja um filho que aceita aquilo que o Senhor manda. Cala a boca, fica quieto. Não é tempo de entrar em confusão. Não é tempo de procurar gente confusa. É tempo de olhar para a cruz. É tempo de buscar andar com aqueles que que têm o mesmo espírito, que estão buscando a mesma coisa, querem uma vida de santidade, uma vida de falar pouco, uma vida de estar na brecha da oração. Nós precisamos procurar irmãos assim para nós estarmos. Sai de fofoca. Sai do diz que me diz que. Sai destas coisas. Essas coisas vão te levar para o inferno. Deus abomina uma boca mentirosa. Deus abomina uma boca que fala mal da vida dos outros. Deus abomina esse tipo de gente. Pessoas que lançam um falso testemunho contra os seus irmãos. Deus abomina. Nós estamos em tempo de vigilância total. Vigia o teu caráter. Paz, Aline. Vigia teu caráter, vigia a tua vida. Porque Jesus breve virá. A trombeta vai soar. Quem tiver, meu irmão, com a língua muito grande, eu sinto em dizer, vai ficar. Quem tiver com a sua língua, presta atenção. Esse é um pecado que todo mundo anda fazendo e nós vamos parar com isso. É a língua comprida. Quer falar mal dos outros? Morde a língua. Ah, mas eu achei aquilo. Morde a língua. Vai falar palavrão? Morde a língua. É tempo de ter uma língua sã. É tempo de ter pensamentos sãos. É tempo de ter ouvidos aguçados para o Mestre, não para as coisas desse mundo. É tempo de dobrar os joelhos desconjuntados, está escrito aqui. Levantar as mãos cansadas e dizer, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Estamos, Senhor, diante da Tua presença, invocando a Tua santa comunhão, a Tua santa presença em nós. Pai, como é difícil viver nesse mundo. É muito difícil nós estarmos em santidade, porque o mundo nos leva para o outro lado. E nós precisamos nos segurar na hora do Teu vestido para nós não irmos com a maré. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos nos conservar santos para poder ouvir a Tua trombeta soar. Nós já estamos muito perto da trombeta soar. E muitos de nós estão indo atrás de gente que não deve ir. Tem pessoas que não querem, eles falam de Deus, mas eles não querem a Deus.
Eles falam de Deus, mas eles não estão nem aí com Deus, eles não têm compromisso com ninguém. O compromisso deles é viver o momento presente. É viver, se falar de Deus está dando ibope, então vamos falar de Deus. Se falar de volta de Jesus está dando ibope, vamos falar da volta de Jesus. Não interessa arrependimento, vida no caminho do Senhor. Não, eles não querem, eles querem viver o oba-oba da vida. Senhor, nos ajuda a entender que gente assim a gente não procura. Gente assim a gente fica de longe. A gente olha de longe e só pede, Senhor, tem misericórdia, me cobre debaixo do teu sangue. Não deixa eu ir com a maré, não deixa eu ir com a turba que está passando, mas que eu possa estar junto daqueles que te louvam, daqueles que com coração sincero estão aguardando o retorno do teu filho. Senhor, nos ajuda, nos dá paz, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, visão da águia. Nós precisamos da visão da águia. Tira de nós, Pai, a visão da galinha. A galinha só cisca e olha para baixo, mas a águia não, a águia é para cima. Tudo dela é lá em cima. O problema ela leva para cima, tudo é lá em cima. Nós te pedimos, nos ajuda a ter a visão da águia. Vem ser conosco, Senhor. Vem ser com aqueles que com coração sincero estão aguardando a tua volta. Aqueles que com coração sincero estão se santificando. Aqueles que com coração sincero estão se abstendo das coisas dessa vida para herdar a vida eterna contigo, para estarmos diante da presença do teu Filho. Eu te peço, Senhor, abençoa o caderninho de oração. Hoje eu não vou ler porque minha voz está meio ruim. Mas eu te peço em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que ali estão, aqueles que também não estão. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre todos nós, nos ajudando a estarmos diante da tua presença. Senhor, prospera os alimentos nas casas. Prospera, Senhor, a renda dos teus filhos. Aqueles que estão sem renda, prepara. Prepara, Senhor, a renda do céu. Prepara, Senhor, aquilo que eles precisam. A tua palavra diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está lá escrito porque é verdade. Ninguém mendiga o pão. O povo de Deus não precisa mendigar o pão. O povo de Deus ajoelha e pede para aquele que tudo pode. E aquele que tudo pode manda para dentro da sua casa. Meu irmão, para de pedir dinheiro emprestado para os outros. Meu irmão, para de pedir isso e aquilo para os outros. Confia no Senhor. Tenha fé. Você precisa ter fé. Você precisa ter capacidade de adquirir a fé. O Senhor está te provando na tua casa para ver se você, em vez de ficar pedindo dinheiro para os outros emprestado, em vez de você ficar pedindo isso e aquilo para os outros e contando miséria da tua vida, o Senhor está mandando te dizer que é para você botar o teu joelho no chão, aprender que Ele é aquele que te dá e não te cobra de volta. Presta atenção, meu irmão. Não é hora de ficar esmolando para nada, para ninguém. Você não precisa esmolar. Você é filho do Criador dos céus e da terra. O Senhor te deu a capacidade de ajoelhar e clamar. E os anjos do céu te socorrerem. Mas você precisa aprender. Você precisa aprender. Pai, eu te agradeço. Te louvo, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa a saúde dos meus irmãos. Abençoa as nossas saúdes. Levanta, Senhor, os velhos como eu, assim, que estão meio cansados, mas nós estamos pedindo. Nos dá a força da águia, para que nós possamos estar diante da tua presença. Pai, eu te louvo, bendigo o teu nome, e tudo que é em nós, bendigo o teu santo nome. Te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelas lutas, pelas provas. Te agradecemos porque Jesus breve voltará. Te louvamos, Senhor, no nome honrado de teu Filho, Yeshua HaMashiach,
que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem firmes, hein? Fiquem firmes. Para de choramingar, para de murmuração. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, porque o Senhor vai fortalecer a tua vida. Mas fecha a tua boca, fala menos e ora mais. Amém? Fique na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.